mais um podcast da Voix, Conexões que Geram Valor. Eu sou Juliana Damasceno e ao meu lado está a diretora do Estúdio Voix, Norma. Olá! E também comigo, a representante do Business Club, Lídia Souza. Olá, boa tarde. E hoje nós temos um convidado homem, gente, um convidado mais que especial, um empresário do Brasil, mas que agora também está aqui em Portugal, um verdadeiro storyteller, Leandro. Olá, obrigado pelo convite. Uau! Leandro Nascimento. Então, vamos lá. Eu já gostaria de abrir esse podcast a falar sobre o poder das histórias. Eu vejo que você se conecta muito e nós sabemos que, hoje em dia, as pessoas não querem apenas comprar. Elas querem algo mais, elas querem se conectar. Fala um pouco sobre isso, Leandro. Bom, primeiramente é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Já conheço toda a grandiosidade do projeto Voix, Business Club. Então, é realmente uma honra agradecer ao Adilson Faroni e a minha esposa. E é realmente um privilégio nesse país aqui, onde nós vemos que os imigrantes têm tantos desafios, né? Nós vemos o que esse projeto como um todo tem feito em prol, né, de todos os empreendedores e empresários. Mas vamos lá. Eu costumo dizer que a história, em primeiro, ela precisa de ter autenticidade, né? Eu acredito muito que quando nós nos posicionamos no mercado, se formos falar de empresa, né? Até estava lendo hoje em relação ao que o que a marca Red Bull, o que o energético Red Bull construiu de história. Eles construíram um branding, um posicionamento de marca ao ponto de que as pessoas hoje não olham para o Red Bull como um energético. Mas quando as pessoas olham para o Red Bull, eles olham como energia, né? É energia, é vitalidade, mesmo muito sabendo que ali tem alguns ativos que não fazem bem para a saúde. Mas Red Bull construiu na mente das pessoas uma história, né, o storytelling, de que aquilo é vitalidade, de que a bebida gera energia. Então, principalmente os homens, os atletas, quando pensam em energia, pensam em Red Bull. Mas de todas as grandes marcas, né, das grifes, dos grandes players, uma das marcas que eu mais gosto da história é da Apple. Eu costumo dizer que a Apple criou uma tribo, né? As pessoas hoje defendem a Apple, né? Imagina, você construir uma marca que, se você tiver em uma roda de amigos hoje e você fala, não, eu gosto do Android, pronto, você arrumou ali uma discussão, não, porque a Apple faz isso e mais isso. Justamente por conta de uma história que foi criada, né? Um posicionamento de marca muito bem feito, fez com que eles tivessem hoje essa tribo no mundo todo, né? Uau! Uau, eu costumo dizer que sobre a autenticidade, né, realmente a marca autêntica, ela é única, né? E o segredo de uma marca se tornar memorável realmente está no storytelling, né? Que a marca desenvolve. E falando mais sobre a Apple, né, realmente tem essa questão, né, principalmente na área business, né, usa-se muito a Apple. E quando você vê assim uma pessoa que está usando o Samsung, é como assim, o Samsung é como se fosse líder do mercado. Ele é o líder nos smartphones, nos Androids. Ele é líder. Mas a Apple é único. É Apple. É Apple. Ela é única. E nessa questão de liderar mercado ou ser único, qual a sua visão, Leandro, nessa questão assim, de negócios? Ser líder ou ser único? São duas propostas totalmente diferentes, dois branding diferentes. Ambos vendem muito bem, mas são duas propostas distintas. Ser líder hoje, muitas marcas conseguem atingir a liderança, mas ser único gera exclusividade, né? Gera exclusividade. Você vê que, voltando ao mesmo exemplo e respondendo a sua pergunta ainda, se formos falar de construção de branding e do que é a Apple, é incrível, mas a Apple é feita com peças também da Samsung. Ou seja, são dois líderes.
São duas grandes marcas, são dois líderes que são ponta a nível mundial no mercado de tecnologia. Porém, a Apple é única. Ela é única. Posicionamento. A Apple construiu e criou nas pessoas algo que eu acredito que é o que faz um grande diferencial nos negócios hoje, que se chama senso de pertencimento. Sim. As pessoas hoje, elas precisam se sentir pertencentes de algo. Por isso, muitas pessoas hoje se associam a grupos de academia, se associam a grupos de estudo, se associam a, enfim, a uma dança, porque ela quer se sentir pertencente de algo. E quando os famosos do mundo começaram a postar fotinha no espelho ou selfie com um iPhone, toda a classe C e D do mundo olhou e falou, peraí, eu quero pertencer a essa classe. Pois. Então, nós temos dois grandes líderes, que é a Samsung e a Apple, porém, a Apple gera esse senso de pertencimento, automaticamente ela se torna única. E a Samsung não faz isso, realmente. Pois. Então, assim, podemos dizer que nos negócios nós precisamos ter clareza de como queremos nos posicionar, né? Sem dúvida. Podemos ser únicos, podemos ser líder, tudo vai depender do posicionamento. O posicionamento vai definir se nós nos portamos a atrair pessoas pela exclusividade ou não. Pode ser acessível para toda a gente, não é? Então, Nós podemos ser únicos e líderes no nosso segmento, não é? Portanto, Aí é incrível. É incrível. bom fazer isso. Né? Aí eu acredito que depende do coração do empresário também. Se ele quer só ganhar dinheiro, se é só dinheiro por dinheiro, para ele tanto faz, né? Se ele é líder ou se é único. Exatamente. Mas o empresário que ele tem... Eu escutei uma frase uma vez, eu tinha avaliado um grande negócio, um projeto de uma companhia norte-americana e acho que todos vocês conhecem. Inclusive, quero mandar um beijo para a Cris Arcangeli, a Shark Tank, uma mulher incrível, acredito que está ainda entre as 5 principais referências de mulher de negócios no Brasil. Eu me lembro que quando nós estávamos falando sobre avaliar negócio, ela disse para mim e para minha esposa algo que a gente nunca mais esqueceu. Ela fez uma pergunta. Você vai começar esse negócio por necessidade ou por propósito? Sem dúvida, é uma grande diferença. Aquilo eu achei muito forte. Por quê? Porque hoje você vê muitas pessoas que já empreendem, são grandes empresários, ou que querem começar a empreender, elas estão sempre assim, aquilo ali dá dinheiro, vou fazer. Agora a modinha é, aquilo dá dinheiro, vou fazer. E ela está sempre em busca de uma oportunidade. E aí ela está sempre correndo atrás de algo que vai fazer ela pagar as contas dela. E aí ela esquece que ela nasceu com uma missão, tem algo que queima dentro dela, tem uma chama que arde dentro dela. Eu escutei uma vez o Wendel Carvalho falar algo que me impactou, e eu já vou concluir aqui, que foi assim, ele falou, as pessoas hoje, elas têm muitas crises, elas estão em crise profissional, em crise de carreira, e ele fez uma analogia de um bancário jovem. Ele falou assim, olha, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem como estão as pessoas hoje no mundo em relação às suas vidas profissionais. Um jovem bancário de 20, 25 anos, em uma sexta-feira, ele sai do banco, pega o seu carro importado, ele todo engravatado, e ele sai numa sexta-feira e, de repente, ele passa em frente, com o seu belo carro, ele passa em frente a uma praça. Quando ele olha, ele vê um jovem pintando um quadro. O seu coração se entristece e ele pensa, meu Deus, como eu sou uma pessoa infeliz. Tudo que eu queria na minha vida era estar pintando um quadro. E ele só estava ali porque os pais e a sociedade fizeram ele acreditar que ser bancário, andar de terno e gravata, aquilo sim é que era realização. Mas para ele, dentro dele, a verdadeira realização era estar pintando um quadro, que é o que ele amava fazer desde que ele nasceu. Então, eu vejo hoje os empreendedores, os empresários muito perdidos nessa questão de o que fazer. Aí começam um negócio e tão triste, porque não fazem o que amam, o que gostam. E por aí vai. Posso dizer uma coisa? Por acaso, ele está a dizer uma coisa que eu defendo
Com todas as minhas forças, que é precisamente quando alguém quer criar um negócio, tem que ser alguma coisa alinhado com o seu propósito. Porque vai ser o propósito que vai ser a força que vai fazer levantar todos os dias, que vai ser a força que vai ser de ultrapassar os desafios. E se uma pessoa está num negócio só pelo dinheiro, mais tarde ou mais cedo o negócio acaba. Porquê? Precisamente porque a pessoa não está feliz. E o que eu defendo também, e acho que o Leandro também, é os negócios têm valor e vão ter durabilidade se estiverem baseados no propósito e na missão do empresário, do empreendedor que o fundou. De outra forma, se for por dinheiro, como ele estava a dizer muito bem, vai ter um negócio, vai ter 2, vai ter 3 e nunca vai se sentir satisfeito. Uau, é porque a motivação que faz ele iniciar não é a mesma que permanece depois. Se parar O propósito dinheiro, é mais forte. o propósito ele é mais forte, né? Quando queima o coração e a pessoa se sente feliz e realizada, né? Você vê o exemplo do senhor Hershey, que é o dono de uma das maiores marcas de chocolate do mundo. Ele por décadas, ele quebrou. Mas, por 3 vezes, pelo menos, ele pediu dinheiro emprestado. Olha que loucura. Ele quebrou algumas vezes e é engraçado porque ele pedia dinheiro para os tios. Então, depois, quem for ver aí, eu recomendo, vá verificar e assista a história do chocolate Hershey's. É incrível. Ele, por 3 vezes, pede dinheiro para os tios. Quando ele quebra, depois de algumas vezes que ele quebra, os tios não acreditam mais nele, ninguém mais acredita nele, nem parente, nem família, ninguém mais acredita nele. Mas ele continua. E aí, o porquê ele continua? Justamente por isso. Porque ele tinha algo muito forte dentro dele que ardia e ele continuou. Ao ponto de construir o império, né? Hoje tem escola nos Estados Unidos, tem universidade, tem escola nos Estados Unidos com o nome da marca. Geralmente é assim. Olha só, ainda pegando essa deixa, eu fiz licenciatura em Relações Públicas. Hoje em dia eu trabalho com criação de conteúdo, olha que louco. Eu trabalho com criação de conteúdo e nada a ver, tipo, em termos de conteúdos, o que eu faço com relações públicas. Mas a primeira coisa que eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui em Portugal, que me disseram, é que me perguntaram, era se eu tinha uma profissão. Aí eu dizia assim, não, eu sou influenciadora, eu sou criadora de conteúdo. Não, tipo, o que você faz de verdade? Ou seja, não era tido Não, como eu profissão. sou criadora de conteúdo. Com o que você trabalha? Tipo, isso não é trabalho. Entende? Aí foi uma luta, foi uma luta, né? Fazer as pessoas perceberem que isto também é profissão, que isto também demanda tempo, isto também demanda atenção, demanda esforço, demanda estudo. Aí nós começamos a caminhar. Mas é basicamente isso, porque quando nós fazemos as coisas só por fazer, muitas vezes nos cansa. Se só de trabalhar naquilo que nós gostamos é extremamente cansativo. Trabalhar no que nós não gostamos... Ainda é mais. Essa geração, aliás, essa geração não, nós, da geração já praticamente passada, nós precisamos entender algo muito rápido, que é o seguinte: a era industrial para nós já passou. Então não adianta hoje eu achar que eu vou entrar em uma empresa e vou construir uma carreira lá dentro. Uma empresa que eu vou ficar lá 30, 40 anos. Como no Brasil, os meus pais, os sonhos dos pais dos meus amigos era entrar na Bosch e aposentar na Bosch. A era industrial, as pessoas entravam em uma empresa, ficavam lá 30, 40 anos, aposentavam em um único emprego. Hoje, as pessoas entram em um trabalho com 1 ano, 2 anos, já estão saindo de lá, estão indo para outro. Oferece emprego hoje para um menino de 15 anos que está ganhando dinheiro no YouTube. Qual pai hoje que está na era industrial, com a mente na era industrial ainda, que está com aquela mente arcaica de você tem que estudar para você arrumar um emprego e aposentar e construir uma carreira. Pega um pai desse hoje, um homem nesse perfil, e manda ele conversar com o filho e aconselhar o filho. O filho vai falar, pai, tá de brincadeira, tô ganhando dinheiro com TikTok. Sim. Um menino hoje de 15 anos ganha dinheiro com TikTok dentro de casa. Sim. Entende? Então, é por aí. Hoje nós temos que realmente estar antenados. Exatamente. Abertos ao digital. É impossível não estar, né? Sim. É impossível. Nós estamos vendo o que a Tesla está fazendo no mundo, No né? mundo. Eu brinco que a Tesla
ela fez o nosso ditado, nossa brincadeirinha perder a graça, né? Porque a gente sempre falava que foguete não tinha Não tem ré. ré. Então, Não tinha. já tem. Agora tem ré, então. Então imagina. já não dá. Mas é a mesma essa questão. Uma das minhas maiores preocupações agora, nesse momento, é com os empreendedores que basicamente se excluem. Falei direito, excluem. Ou excluem. 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 Ai, parem com isso. Aí, tipo, que se excluem desse mundo. Por quê? Porque quando eu falo do digital, é que é um mundo à parte. É um mundo que está a acompanhar o mundo real. E muitos empreendedores ainda ignoram totalmente este mundo. Eu não sei se eu posso dizer que eles não se esforçam, ou não querem, ou não têm oportunidade, mas eles simplesmente não fazem por onde. Nós conhecemos, eu particularmente conheço empreendedores excelentes, profissionais brilhantes. Mas quando você vai para a rede social da pessoa, não tem nada que qualifique aquele profissional brilhante dentro das redes sociais. Então, por que essas pessoas continuam assim? E continuam sempre a ignorar. As informações estão aí. E as pessoas que menos têm qualificação para falar sobre determinados assuntos estão nas redes sociais, estão a criar, estão a produzir, estão a vender, estão a crescer. Aí fica aquela coisa do particular, né? Ai, mas é só rede social, é só não sei o quê. Mas ele tá vendendo, a pessoa está vendendo. E o profissional brilhante, não. Vocês conhecem o quadrante de Robert Kiyosaki? Sim. Já ouviram falar? Sim. Robert, há muitos anos, o livro A Bíblia, né, do empreendedor, eu digo que é o primeiro livro que todo empreendedor precisa ler. Pai Rico, Pai Pobre, ele nunca vai ser desatualizado. Sim. Ah, Leandro, mas entramos em outra década. Mas, inclusive, tem a versão atualizada já. Sim. Mas, quando eu olho para o cash flow, quando eu olho para o quadrante, eu vejo uma mentalidade a nível mundial absurda, né? Ele é americano e ali diz que 65%... Ele dividiu a classe mundial de trabalhadores em 4 partes e ele diz que dessas 4 partes, 65% são empregados, 30% são autônomos, 4% são donos de um negócio e 1% apenas são investidores. Só que o que as pessoas precisam entender? Você que acredita, que acha que você é empresário. Quando você diz assim, não, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, eu sou dono do meu negócio. Eu te pergunto, se você parar de trabalhar hoje, por quanto tempo você continua ganhando dinheiro? Ah, não, Leandro, se eu parar de trabalhar, daqui um mês eu já estou com as contas, já quebrei. Então, você não é empresário, você é autônomo. Você é empregado de você mesmo, né? Quando você é dono de um negócio, realmente, quando você construiu um ecossistema, quando você construiu algo, que esse negócio não depende mais de você, não depende mais das suas mãos, para você ganhar dinheiro. Aí você construi liberdade financeira e geográfica e aí você tem algo realmente para chamar de seu. Caso contrário, você é só empregado do seu próprio negócio. Então, o empregado é a pessoa que vende as horas, trabalha 8 horas por dia. O autônomo é o que está tentando fugir dessa escravidão, né? Mas que muitas vezes trabalha muito mais horas. Na maioria das vezes, o autônomo ele se coloca em uma zona de risco. Por quê? Porque o empregado ainda tem férias. Já tem 13º, às vezes auxílio saúde. O autônomo não. O autônomo ele literalmente pulou da ponte sem paraquedas. Seja o que Deus quiser. Por quê? Mas isso já é um passo de fé, isso é bom. Então, o autônomo, ele está caminhando para empreender, ele está caminhando para ser dono de um negócio. Então, o autônomo é o Deus me acuda, né? O dono de um negócio é a pessoa que abriu algo, começou uma empresa, mas o negócio ainda depende 100% dele, depende muito dele. Mesmo que tenha funcionários, o negócio ainda depende muito dele. E o investidor? É aquela pessoa que ele orou, pediu muito a Deus para ser liberto do sistema empregatício, do famoso CLT do Brasil, conseguiu se libertar, foi para autônomo, sobreviveu essa zona de risco, montou um negócio
arrumou alguns doidos, né, para acreditar nele, porque quando você começa um negócio sozinho... Eu sou dono de restaurante aqui em Portugal e nós temos a nossa marca, né, que é uma marca de suplementos. Então, nós temos 2 negócios aqui. Eu sei o que é começar um restaurante, você olhar para os funcionários e falar assim, olha, é o seguinte, é meu primeiro dia aqui, não sei se vai dar certo. E as funcionárias novas, contratadas, olhar para você e falar assim, então, eu também não sei, mas vamos embora. Empreender é isso, não vou romantizar, não vou dizer para você que eu contratei funcionários e falei assim, olha, o teu salário é X, você vai receber incrivelmente isso todos os meses, vamos dar vida para que isso aconteça. Mas, gente, vamos ser sinceros, não podemos mais romantizar o empreendedorismo. Pois, não é isso. Todo mundo vê na internet um rio de maravilhas, não é isso, meu amigo. É você ir dormir, quando consegue dormir, né? Quando consegue dormir é uma questão importante. Essa é a grande verdade. Para daí depois que você construir um sistema, construir algo, que esse algo é autônomo de você, aí você tem liberdade. Aí você vira investidor. Se você for inteligente, aí você pega o seu capital e vai ser um investidor anjo, por exemplo, pode investir em empresas de amigos, de parceiros, projetos que você considera que são relevantes, né? Ou investir em imóveis, que é sempre um grande negócio no mundo todo. E pronto, por aí vai. Só para concluir esse raciocínio aqui, em uma das lives que eu assisti do Flávio Augusto com o Érico Rocha, que foi uma das lives que marcou minha vida, já tem alguns anos, eu ouvi o Érico Rocha perguntar para o Flávio o que todo ser humano, todos os empresários hoje gostariam de perguntar. Flávio, o que você faria hoje se você fosse começar do zero? O Flávio olhou para ele e falou assim, mas como assim do zero? Ele falou assim, não, você perdeu tudo. O Flávio Augusto perdeu tudo. Você não tem mais absolutamente nada. Você ficou com a roupa do corpo. Aí olhou, ele estava com um relógio. Pronto, então é o seguinte, estou começando do zero, vou vender meu relógio e vou criar uma marca. Vou vender meus instrumentos, eu gosto de música, vou vender violão. Ah, mas você ama o violão? Não. Vou ter que desfazer do que eu mais amo. Vou começar de novo. Vou ter que começar do zero. Vou desfazer dos meus violões, dos meus instrumentos, dos meus relógios que eu gosto e vou abrir uma marca. Vou arrumar um produto físico e vou colocar na internet. E vou atuar no Omnichannel. E aí fica uma dica para você. Nunca se prenda apenas em um canal. O Omnichannel é quando você coloca o seu produto, o seu serviço, em vários canais. Foi o que ele falou. Ele falou, eu colocaria o meu produto na mão de revendedores, eu colocaria meu produto na internet, eu colocaria meu produto com influencers, abro um e-commerce, utilizo dos marketplaces, eu vou pulverizar meu produto e é o que eu faria hoje. Uau! Veja uma coisa, isto é muito importante, porque quando um empreendedor faz um negócio, mesmo que o negócio não dê certo por causa do mercado ou porque não era o negócio certo para ele, ele aprende uma coisa, o processo. Mesmo que não dê certo, ele sabe como começar de novo. Quando há um negócio que durante algum tempo gera rendimento, mas por qualquer razão, e isto aconteceu muito na pandemia, por qualquer razão o negócio vai abaixo, quem faz um negócio pode fazer 2, 3, 4, porque já sabe o processo, já sabe como é que tem que fazer. E é um caminho, lá está. Uma mente que se expande, ela não volta ao lugar jamais de volta origem, ao né? natural. Exatamente. Então, ela aprendeu e ela sabe como dar errado. Então, ela vai fazer dar certo de outra forma. Então, para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o Leandro a questão seguinte. Tem muitas pessoas que têm a visão de que o mais importante hoje é o tempo. Outras pessoas dizem que o mais importante é o dinheiro. Eu vi uma frase lá no seu Instagram que o importante são as pessoas e os acessos que temos. Porque eles geram tempo, eles encurtam o tempo do processo e muitas vezes nos traz dinheiro. Então, o que você tem a falar disso? Para fechar, Leandro. É exatamente isso. Eu concilio essa frase que você viu no meu Instagram com... Isso é um clichê hoje, né? Todos os empresários do digital falam que as pessoas se conectam com pessoas e não com o produto. Né? Então, nós estamos vendo hoje muito vendedor chato na internet e as pessoas elas vão se conectar com a pessoa. Né? Em relação ao tempo, é óbvio que se formos falar então de tempo e dinheiro, eu prefiro o tempo. Porque é o que eu acredito, né? Chega para um senhor de 80 anos, multibilionário, e pergunta se ele quer mais 10 bilhões ou voltar a ter mais 40 anos de vida. Ele vai querer mais tempo. Sim. Então, eu opto sempre pelo tempo.
E dentro disso, uma frase que você me falou também que eu gostei, é que se nós pudermos agora utilizar do nosso tempo com sabedoria, né? Porque os sábios aprendem com os erros dos outros. Pois. O inteligente aprende com seus próprios erros e o burro nunca aprende, né? O burro não aprende de jeito nenhum. Então, se nós tivermos mais tempo para utilizar com sabedoria desse tempo, e óbvio, se nos conectarmos, e aí vem... Eu estou fazendo um ecossistema de estudo do tempo com o dinheiro, com as pessoas. Se nós utilizarmos da sabedoria com o tempo, só que, porém, não adianta eu ter muito tempo e muito dinheiro se eu me conectar com as pessoas erradas, né? Nós vamos ver muitas pessoas que quebraram pelo simples fato de fazer alianças erradas. E eu acredito assim, todas as vezes que você começa um projeto com alguém, isso é uma aliança. E quando nós falamos de aliança, mas é só meu sócio. Aliança é algo muito profundo. É muito profundo. Envolve compromisso, envolve lealdade, que é uma das palavras que eu gosto muito, que vai muito além do que ser um sócio, né? Então, é isso. Show. Alguma consideração, Norma? Vamos dizer que o tempo, de novo, que o tempo não nos perdoa, mas ficam aqui algumas dicas que nós tivemos com o Leandro. Essa conversa foi muito produtiva para nós. E dizer assim, mais uma vez, em relação às alianças, em relação aos negócios que nós fazemos, tem uma coisa incrível que é a conexão de duas ou mais pessoas que, para mim, isto é o mais importante em qualquer união. Então, sempre que uma se beneficia a mais do que devia, prejudica a outra. Há sempre que ter um equilíbrio. Então, é isso. É com essa palavra, equilíbrio, que eu queria fechar a minha intervenção. Uau, Lídia Souza. Olha, eu gostei muito da participação aqui do Leandro no nosso podcast e faz todo o sentido o que ele fala. As pessoas comunicam nas redes sociais através do storytelling, as pessoas criam conexão, criam parcerias, fazem alianças através do storytelling. E o storytelling tem que ser, sobretudo, autêntico. Então, gostei muito aqui do nosso convidado. Eu digo mesmo, obrigado. Porque o que ele disse faz todo o sentido no mundo dos negócios e, portanto, são coisas em que realmente os empresários hoje em dia têm que estar muito espertos para... Uau! Então, para fechar aqui, eu quero contribuir que as histórias que nós contamos para os outros têm grande impacto. Mas as histórias que contamos para nós mesmos, essas têm tudo a ver com nossos resultados. Então, um dia todos nós vamos viver de histórias. E que história você quer contar? Obrigada. Obrigada. E até a próxima. Obrigada.